Nas minhas lives existe uma tradição que o público odeia, mas eu adoro, porque dá corte, que é a pauta choquei. Pauta choquei. A pauta choquei. Então agora nós vamos falar sobre uma pauta choquei. Seja bem-vindo aí ao universo das pautas choquei. É o seguinte, tinha que ter uma vinheta pra isso, né? Isso, pauta choquei, passar um raio laser, alguma coisa. E aí, que vamos falar sobre a Anitta. Anitta! Caramba, grande artista, Anitta. Como diz o Regis Tadeu, a grande artista flopada internacionalmente. Sim. A Anitta, caramba, né? A Anitta está sendo cancelada. Eu nunca esperei que eu tivesse de falar da Anitta numa live, mas vamos lá. A Anitta está sendo cancelada. Ela está se dizendo cancelada, né? Ela foi lá falar no story do Instagram. Ela está reclamando que as pessoas pararam de seguir ela porque ela colocou referências a religiões de matrizes africanas em seu novo clipe. Aí ela foi lá reclamar nos stories do Instagram, olha só. Vamos ler. Ontem, quando anunciei o lançamento deste clipe, perdi mais de 200 mil seguidores em menos de 2 horas. Eu já falei da minha religião inúmeras vezes, mas parece que deixar um trabalho artístico para sempre no meu catálogo foi demais para quem não aceita que outro pense diferente. Eu acredito que as religiões são rios que desembocam no mesmo lugar. Deus, a inteligência suprema. Eu não acredito no céu e no inferno. Não acredito no diabo. Acredito que todos nós temos o poder de manifestar em nós o divino e o diabólico. Quando eu recebo mensagens de repúdio e intolerância religiosa, não sinto energia divina sendo emanada em minha direção. Sinto a energia contrária. O que chama energia contrária? Se ela acredita no diabo, não tem energia contrária. Então. Né? Já a primeira contradição já tá aí. Quer dizer, a primeira não, tá? Mas uma delas é essa. Eu tenho fé, não tenho medo. Meu povo, meu novo clipe traz imagem. Traz é com Z, né? Tá, desculpa, vai, não deveria ter feito isso. Mas, né, traz é com Z. Meu clipe traz imagens de vários tipos de crenças. Completa. Tenho uma paixão profunda por diferentes manifestações da fé, diferentes formas de me conectar com o espírito. Como é que se conecta com isso? De que espírito ela tá falando, né? Bom, enfim. Em nenhuma delas, sinto que quando morremos, seremos punidos e julgados. Sinto que vamos para onde esteja vibrando a mesma frequência que o meu espírito. Aqui, puta, teologia completamente... Caramba, malandro, é uma teologia completamente, assim, individual, né? Pessoal, ela que criou essa teologia aí. Sinto que vamos para onde esteja vibrando a mesma frequência que o meu espírito. E aqui nessa vida, meu compromisso comigo mesma é vibrar na frequência de maior luz que eu conseguir. Ah, sim. Quando você fala isso, eu lembro dos clipes. Aliás, esse seu clipe atual, né, que é um clipe para homenagear religiões, é soft porn como todos os seus clipes. Porque você aparece pelada no clipe que você tá dizendo que você tá homenageando religiões. Não sei para quê. Mas tá pelada nesse clipe também, porque eu assisti esse troço quando vi essa discussão aí. Vamos lá. Por isso eu não desejo punir ou julgar nenhuma das pessoas que me atacam neste momento por expor a minha religião. Eu desejo que sigam o caminho da evolução, cada um no seu tempo. Se continuarmos exigindo que o outro pense igual a você, se seguirmos com a intolerância, se não aprendermos a abrir mão de uma coisa ou outra em nome da paz, encontrando um meio termo, nosso mundo vai se acabar em guerra, matando uns aos outros para ter razão no final da discussão. Talvez até se esqueçam como começou a discussão, simplesmente fica a briga pela briga. Tem mais? Ela falou, Meu tem Deus. mais. Minha religião cultua os elementais da natureza. Elementais é bem leprechaun, né? Bem, qual é o nome? Daquele celtas, né? Sim, os elementais são aquelas coisas da mitologia celta. Minha religião cultua os elementais da natureza, essa que o ser humano a cada dia que passa vai esquecendo da importância. Brigam tanto para ter razão em cada coisa, mas não conseguem valorizar o óbvio, sua casa, o chão que pisa, que te dá de beber e de comer. Hoje a natureza nos cobra um posicionamento, mas estão todos ocupados demais discutindo quem tem razão, ao invés de adorar nosso bem maior, a casa que Deus nos deu. Para você que gosta do meu trabalho, espero que curta esse clipe que foi feito com muito amor, assim como todo o meu novo álbum. Estamos aqui vivendo no mundo material e o maior segredo da vida é encontrar o equilíbrio entre o espírito e a matéria.
Minha vida é buscar esse equilíbrio. Então, se nos outros vídeos a gente só rebolou a raba e falou sacanagem, nesse a gente pode se arrepiar ou até mesmo se emocionar ou olhar a sua raba de novo, porque é o que você faz nesse clipe também. Fecha aspas aqui pra mim. Bom, vamos lá. Ela gravou um vídeo. Quer reagir isso aqui? Oh, Deus. Ai. É pouca coisa? Um minuto? É, 1 minuto. Vai. Bota aí, vai. Vale a pena, só pelo react, pelo entretenimento. Ô, pessoal, ó, pera aí. Vamos entrar no clube aí, porque eu vou ter que enfrentar um vídeo da Anitta. Vocês não estão entendendo. Pô, insalubre. Entre no clube pra eu ficar pelo menos feliz. O adicional de insalubridade não chegou. Então, entre no clube MBL pra assim, eu vou ter que enfrentar um vídeo da Anitta da pauta Choquei do Bahia. Tem que ver o clipe lá pra comentar. Eu falei, vê o clipe. Eu vi o clipe. Então. Eu vou comentar já, mas vamos aí. Primeiro. Olha, eu sou uma fã de religiões. Eu sou fã de todas as religiões. Eu acho que todas têm a sua mensagem, no final, na minha cabeça, todas são uma coisa só, te levam para o mesmo caminho se você segue pelas razões corretas, né? Eu não sigo a minha religião por medo de nada. Eu não sigo minha religião por medo de julgamento. Eu não sigo minha religião por medo... Eu não sei como é na sua religião, na sua casa, mas a minha crença é que quando a gente morre, não vem Deus com a chibata e bate em quem foi ruim, em quem foi viado, em quem foi... Nenhuma religião fala isso, né? Peraí. Nenhuma religião fala isso, tá? Nenhuma religião. Ela criou uma religião na cabeça dela que faz isso. Né? O cristianismo, por exemplo, não faz isso. Não existe essa ideia. Claro, existe a ideia de punição, tá? Mas ela tá bem longe de ser essa aí. Mas vamos lá. Eu não acredito nisso, entende? Eu acho que quando a gente morre, a gente enfrenta a nossa própria prisão. Ela é uma teóloga, né? Então, assim, além de ser um sucesso internacional, ela é uma teóloga ainda, né? Então ela criou uma teologia que é própria, então ela vai desenvolvendo aí. De onde você tirou isso? Ela tirou do lugar, daquele lugar da tatuagem. Ela virou uma intelectual. Nosso próprio julgamento. A gente enfrenta a nós mesmos. A gente enfrenta nós mesmos. Então... O que significa isso, né? O que significa você enfrentar você mesmo, né? Assim... Eu não sei você, se eu enfrentar eu mesmo, eu me absolvo na hora. Assim, as minhas grandes referências são São Tomás de Aquino e Anitta. Tá ali na mesma cabeceira, na mesma prateleira. Se na hora que eu morrer, eu tiver de enfrentar eu mesmo, eu vou me absolver em menos de 1 segundo. Ah, não, beleza. Tá tudo certo. Eu sei o que você fez, não foi por mal. Segue a vida aí. Ou segue a morte. Ou segue a vida eterna, não sei. Gente, eu acho assim, esse assunto é muito complicado. Eu não queria ser excessivamente prolixo na hora de falar sobre isso aqui, mas eu acho importante falar algumas coisas. Eu sou crente, vocês já devem saber. Eu sou cristão, sou protestante, sou evangélico, como queiram. Eu não sou só crente, mas eu sou professor de filosofia e sou mestre em ciência da religião. Então eu estudei religiões com uma certa profundidade. Eu sempre fui um cristão estudioso. Desde que eu me converti, a minha maior preocupação no início da conversão era entender, compreender o cristianismo como uma religião, o que era, do que tratava e tal. Então eu sempre levei isso muito a sério, tá? Então eu sempre busquei me aprofundar nessas coisas. Sempre procurei entender essas controvérsias todas. E sempre me interessou muito também a controvérsia que se criou em torno das religiões de matriz africana. Esse é um ponto bastante específico dessa discussão. É óbvio que nessa discussão, essa discussão envolve uma carga racista mesmo, é bom não tergiversar, porque é disso que se trata. Por quê? Porque o histórico da crítica que se faz às religiões de matriz africana só se faz às religiões de matriz africana, a nenhuma outra religião. Então, ninguém trata o budismo como uma religião de demônios. Ninguém trata o Hare Krishna como uma religião de demônios. Não. Tá? Só as religiões de matriz africana
foram demonizadas no Brasil. Isso tem, óbvio, uma raiz na colonização e na catequização. Então, quer dizer, a catequização do africano no Brasil foi feita em muitos sentidos através da demonização das suas divindades ancestrais, né? Se é que a gente pode dizer assim. Só que assim, isso entra numa seara bastante profunda dessa discussão, que é a compreensão do que é uma religião. O que é uma religião? Quando a Anitta diz assim, eu sou fã de todas as religiões, ela não está falando nada com nada, porque na verdade ela não entende de nenhuma religião. Então ela não está fazendo uma declaração sobre alguém que admira as religiões porque entende delas. Não, ela só acha que todas as religiões têm lugar e têm direito de existir e tal, né? Então ela só está fazendo uma declaração para parecer que é tolerante, tá? Mas assim, as religiões, elas têm crenças que são próprias, que são particulares, muitas delas conflitantes. Então não tem como você achar que isso vai ser resolvido uma hora, que não vai. O cristianismo é uma religião exclusivista, na sua própria natureza. Então, todo cristão, ele tem, por convicção teológica, de que ele adora o único Deus. E que o Deus do cristianismo, né, ou do judaico-cristianismo, né, o Deus lá, o Yahvé, e Deus Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, porque os cristãos acreditam num Deus que é triuno. Então, esse Deus que é triuno, para um cristão, é o único Deus, não tem mais nada. Tudo que existe e que se chama Deus e que não é Deus, né, é ou projeção vazia da mente humana, ou é demônio. Então, assim, ou é divindade maligna, enganadora. Isso é uma coisa muito básica dentro do cristianismo. Isso não significa que um cristão deve demonizar de modo categórico as outras religiões. Tá? Esse é um ponto. Então, o fato de eu acreditar que a minha religião ela é a única religião correta, né? Ela tem que imprimir em mim um senso de tolerância e um senso de misericórdia muito maior daquele que não tem essa visão que eu tenho. Por quê? Imagina o seguinte, que eu sou um cara que descobri uma verdade maravilhosa. Como o cara que sai da caverna do Platão. Então, se você conhece a alegoria da caverna, aquele fulano que sai da caverna e enxerga a realidade, tá? Aquele cara, ele volta pra caverna para comunicar aos seus amigos que estão lá presos a vida toda, por um sentimento de compaixão àquelas pessoas. Ele vai lá e fala assim, olha, a gente descobriu uma coisa e tal. Então, todo o sentido evangélico de missão, né, de evangelização, é parte de um sentimento de misericórdia, de você compreender aquelas pessoas que não estão ou que não receberam a mesma verdade que você. Então isso tem que te levar a essas pessoas de modo misericordioso. Então o fato de existirem muitas vertentes do cristianismo, sobretudo o cristianismo evangélico e sobretudo o cristianismo evangélico pentecostal e neopentecostal, que demonizam as religiões de matriz africana, como os católicos fizeram lá na época da colonização, só diz da ignorância dessas pessoas, diz muito mais sobre a ignorância dessas pessoas do que sobre essas religiões. Então eu tenho todo o direito de achar que a religião de matriz africana é uma religião falsa. Eu tenho todo o direito de achar que o Hare Krishna é falso, que o budismo é falso, né, que o Islã é falso. Eu tenho, como cristão, todo o direito de pensar assim. Mas isso, ao contrário de me tornar intolerante, tem que me tornar mais tolerante ainda. Por quê? Porque de posse dessa graça que Deus me oferece, eu tenho que transmiti-la a outros. Então não é fácil fazer isso. Óbvio, não é fácil você conversar com uma pessoa que é do candomblé, né, e falar para ela assim, olha, segundo a minha religião, a sua religião está errada. Né? Mas é o que é. Mas isso não pode ser feito com intolerância.
né? E uma diferença fundamental que eu acho que piora essa discussão, obrigado pelo segundo clube que entrou, que piora essa discussão é que nós temos uma confusão nisso tudo que envolve uma compreensão de algo que é anterior às religiões, e aqui, de novo, não quero ser prolixo, eu tenho um artigo sobre isso na Gazeta do Povo, que chama O Cristão e as Religiões de Matriz Africana, fugindo da demonização e do racismo, tá? Então, se você quiser, depois você vai lá e lê o artigo. Mas uma coisa que está antes das religiões, que é os mitos. E aqui agora eu estou falando como um professor de filosofia e não como um cristão, tá? Para a filosofia, para antropologia, muitas vezes para sociologia, né, e para a própria etnografia, todos os povos têm mitologias. Então, a gente conhece muitas delas. Mitologia nórdica, né, com a série Thor, com Odin, com Loki, né, esses deuses que estão aí no universo Marvel hoje. Nós temos a mitologia grega, que é a mais conhecida de todas, né? Então, que tem lá os Zeus, e tem Atena, e tem, né, Apolo e tal, que a gente adora, todo mundo gosta, todo mundo lê, todo mundo se diverte quando lê e tal, e explica muitas coisas através da mitologia grega. Nós temos mitologias celtas, como eu falei aqui, né? Aquele duendezinho do Boston Celtics, né? Aqueles duendes, os elementais, são da mitologia celta, né? E nós também temos a mitologia africana. A mitologia africana, são mitologias africanas, né? Dentre elas, as mais famosas são a Yorubá e a Bantu. Essas mitologias também são tão legítimas quanto as mitologias nórdica e grega que você conhece e admira. O problema por conta dessa demonização das religiões de matriz africana, você não consegue ouvir, por exemplo, a palavra Exu, se você for um cristão, e não ficar arrepiado com isso achando que é um demônio. O que você não sabe é que o Exu é uma divindade correspondente em termos de personalidade ao Loki, da mitologia nórdica, que é um deus brincalhão, que é um deus matreiro, que é um deus muitas vezes enganador, né? O Exu é isso, né? Uma das facetas do Exu é isso. O Olodumaré é o correspondente ao Deus Todo-Poderoso do cristianismo, ao Yahvé do cristianismo, né? O Oxalá é o correspondente ao Cristo, né? Assim, correspondente não em termos de salvação, tá? Mas assim, em termos de ser o Deus Filho, né? Então você tem todas essas correspondências entre essas mitologias que também acontecem no continente africano e que foram demonizadas na colonização e na catequização, né? E faz com que hoje nós nos afastemos dessas mitologias por achar que essas mitologias são coisas demoníacas. Mas também porque essas mitologias, elas hoje ainda resistem através das religiões de matriz africana. Então você não vê ninguém hoje adorando o Odin, você não vê ninguém adorando o Apolo. Então, a partir de que ponto as mitologias gregas passaram a ser mitologias de fato? Não, mitologia é algo imemorial, não tem elas não têm data, né? A mitologia, segundo o Mircea Eliade, que foi um grande mitólogo, o mito ele é uma coisa que acontece fora do tempo. Então, assim, ele conta as origens. Então, ninguém sabe quando foi contado o primeiro mito, ou quem contou o primeiro, assim, só sabe que as mitologias existem porque tem dois pontos. Ou é porque o ser humano foi criando essas histórias na ânsia de explicar as coisas, ou porque, segundo a tradição mais espiritual da coisa, é mesmo a entrada do divino no mundo do humano e revelando ao ser humano essas verdades que são divinas. O que é mais também difícil de mapear, mas o que a gente pode dizer é que essas mitologias todas, ao longo do tempo, elas foram sendo ritualizadas e foram sendo
dogmatizadas e elas se formam nas religiões. Então, o que é uma religião? Ela é uma ritualização dos mitos. Vou dar um exemplo muito simplório, mas que é um exemplo que vale a pena porque ele é correspondente. O que é a comemoração de Ano Novo, por exemplo? Muita gente diz, a comemoração de Ano Novo é você comemorando o ano que está iniciando. Não é, na verdade, você comemora Ano Novo porque você tá rememorando a criação. Desculpe aí o pigarro. Então, o aniversário é a mesma coisa. Você está comemorando o dia que você nasceu. E não mais um ano de vida. Então, o que é o Ano Novo e o aniversário? É a ritualização do evento fundador da sua vida e da fundação do mundo. Então, quando o cristão ceia na igreja, ou toma a Eucaristia na igreja católica, o que ele está fazendo? Ele está reatualizando uma coisa que foi dita por Jesus lá na Bíblia. Coma desse pão, beba desse cálice, que já estava reatualizando a Páscoa hebraica, que aconteceu na libertação do povo lá de Israel, do Egito. Então, são ritualizações de um mito fundador, que é a libertação do povo de Israel do Egito. Esse papo é complexo. Tem que entender de religiões comparadas, de mitologia e tal. Não é simples. Você colocaria a festa de Iemanjá como... Não, a festa de Iemanjá, ela entra mais numa coisa cultural. E eu vou usar folclórica aqui no melhor sentido do termo, tá? Não no mau sentido. Ela é mais uma festa tradicional, como é a festa junina, tá? Como tem festa de junina, é a festa de São João, Santo Antônio e tal. Então ela entra nesse calendário, nesse status de uma festa religiosa que homenageia uma divindade, tá? Mas o fato é que, assim, as coisas ficam muito confusas quando você encontra a mitologia africana ainda sendo, entre aspas aqui, tá? Muitas aspas, reencenadas nas religiões de matriz africana, mas você não encontra essa correspondência nas outras mitologias. Talvez na Índia você encontre isso, né? Na China talvez você encontre isso, tá? Mas assim, quando você assiste, por exemplo, a série Vikings, não sei quem aqui tá assistindo a gente que assistiu essa série, você vê lá as pessoas incorporando essas divindades. Essas pessoas... Tem lá aquela sacerdotisa lá, feia pra caramba, que fica falando coisas que Odin manda ela falar, que Thor, Loki manda ela falar. Então eles incorporam isso. Aliás, né, o Sócrates, né, lá na Apologia de Sócrates, ele descobre que ele é o homem mais sábio de toda a Grécia através de uma revelação de uma divindade, de uma sacerdotisa. Vem um amigo dele, acho que é o Glauco, vem ele encontra o fulano na rua. Ô, fulano, tudo bem? Ele fala, pô, tudo bem. Eu tô vindo do templo e a sacerdotisa falou que você é o homem mais sábio de toda a Grécia. O Sócrates, mais do que isso, dizia que um espírito falava com ele. E que por isso que ele indagava os outros, porque o espírito falava para ele indagar. Certo? Então, assim, sempre houve essa coisa de você atrelar mitologia à religião. Só que hoje você não encontra mais isso na Grécia, nem no mundo nórdico, né? Mas você ainda encontra dentro das tradições das religiões de matriz africana. Na África, isso é muito minoritário, tá? Eu tenho um artigo na revista Valete sobre isso, né? Na revista sobre o Complexo Trans, eu acho que é. Naquela revista lá, tem um artigo lá, a África contra a colonização ideológica, se não me engano é o título do artigo, e eu trato um pouco desse assunto lá. Porque o fato é que a África hoje, ela é majoritariamente cristã e islâmica. As religiões de matriz africana, ou as religiões ancestrais na África, elas são muito minoritárias, quase inexistentes. Então existem algumas comunidades africanas que agora... Comunidades não, né? Africanos que estão entrando no debate político por causa da globalização, da internet e tal, e eles estão meio que, entre aspas, redescobrindo essa ancestralidade africana através dos brasileiros, inclusive. Então, eu lembro até de Nossa, essa entrevista é muito boa, que fizeram no Roda Viva. Chimamanda Adichie. Eu cito essa entrevista no meu artigo. Que perguntam a ela sobre religião de matriz africana e ela responde sobre cristianismo. Que ela é católica. Sim. A Chimamanda é carolíssima.
Carola, católica Carola. O pessoal deu até uma afastada dela. Por quê? Porque, não, ela também se afastou um pouco. Porque transformaram ela numa espécie de mito do feminismo e ela nunca quis ser isso. Então ela responde isso, que a pessoa pergunta pra ela sobre as religiões de matriz africana, porque nós somos de Oiá e não sei o quê, e ela fica com uma cara meio assim, tipo, o que você tá falando? Assim, como é que você enxerga esse movimento da esquerda brasileira de ficar levantando sempre essa pauta de religiões de matriz africana? É fetiche só. É fetiche? É fetiche puro, né? Eles nem sabem o que é isso. O afro, como é que se diz? O panafricanista brasileiro, ele é só um fetichista. Porque a maioria nunca foi à África, né? Porque quando ele chega na África, ele vai ver que não é nada daquilo que ele tá pensando, ele não vai encontrar as pessoas com essas roupas que eles usam aqui no Brasil, né? Essas roupas que vendem aqui no centro de São Paulo, aquelas batas, aquelas coisas. O africano não anda assim. Você vai lá em Angola, você não vai encontrar gente desse jeito, né? Você chega lá, o cara vai perguntar pra você, nossa, no Brasil vocês se vestem assim? Porque lá o sujeito tá usando camisa normal. Ele tá assim como eu tô. Então, a gente tem que parar com esse fetiche de achar que a África é um troço... Qual BBB ficava se vestindo como... Ela ficava falando que se vestia como seus antepassados africanos. Tinha um ex-BBB que ficava fazendo isso. Realmente eu não vou saber, né? Cara, eu não sei se era a Lumena, mas tinha um que ficava falando isso, tipo, pô, assim, claramente... um fetiche puro. A África de novo, ela é dividida entre o Islã e o cristianismo. O africano é cristão. Aliás, o cristianismo está no continente africano desde o primeiro século. Tem um livro lançado recentemente, acho que já até falei dele aqui, pela editora Kitanda, que chama O Quão Africano é o Cristianismo, de Thomas C. Oden. É um livro que eu faço o prefácio, inclusive. O pessoal da Kitanda teve no programa do Bial lá esses dias aí, para falar inclusive desse livro, o Tomás Camba, que é meu amigo. Ele é um angolano radicado no Brasil, ele que criou essa editora, publicou esse livro, belíssimo livro. E assim, o cristianismo está no continente africano desde os primeiros séculos. Santo Agostinho era africano, né? Considerado o maior ou um dos maiores teólogos de toda a história do cristianismo, era africano da Argélia, Santo Agostinho. Santo Atanásio, que é o responsável por fundamentar a doutrina da divindade de Cristo, era africano. O Orígenes era africano. Então a teologia cristã se desenvolveu no continente africano muito antes de chegar na Europa. Então você olha a Etiópia, que é uma nação cristã, né, praticamente desde o primeiro século. No século III, a Etiópia já se torna uma nação cristã, por causa do seu rei, que aí adota o cristianismo como uma religião oficial e tal. Então assim, você entra na internet aí no YouTube depois e procura assim, Páscoa na igreja de Tawahedo, T-A-W-A-H-E-D-O, né? Que é a igreja oficial lá da Etiópia. Eles são ortodoxos, né? A coisa mais linda que é aquilo lá. Então assim, voltando para a questão da demonização, a gente precisa aprender um pouco, estudar um pouco mais, para parar com esse processo de demonização de religiões de matriz africana. Ainda que você as considere erradas, ainda que você considere aquele tipo de manifestação espiritual que acontece nas religiões de matriz africana como possessão, você pode achar tudo isso, é seu direito como cristão pensar assim, né? É seu direito como cristão pensar teologicamente assim. Mas não é o seu direito como cristão ser intolerante, você tem que ser misericordioso. Você tem que fazer com que a graça que te alcançou alcance aos outros. O proselitismo é muito chato, né? Quando ele é feito de maneira ignorante, certo? Então assim, é um papo longo esse, mas do qual a Anitta nem sabe, tá? Ela tá... a Anitta não sabe, ela tá falando ali, é tudo groselha, tudo asneira da cabeça dela, Se a Anitta que ela não tirou de lugar nenhum. Corte, o que você falaria pra ela? Ah, Anitta, paga um curso pra mim que eu te ensino o que essas coisas são. Mas de você, eu quero seu dinheiro, eu vou te ensinar. É isso que eu quero, entendeu? Ela, a Ludmilla, que entrou na confusão, em rota de colisão com ela por isso, né? Porque a Ludmilla fez lá também um negócio lá que falou... como é que é? O Deus derruba os demônios, sei lá o quê. E aí também entrou nessa discussão, né? Então essas pessoas precisam, se elas querem falar sobre isso, elas têm que estudar sobre isso.